Estamos aqui no estudo do Apocalipse, capítulo 14, paramos no verso 10, vamos iniciar no 11, colocamos aqui essas palavras em cores que mostram toda a força de Deus, a ligação com boca, o interior, e também com a ira, o fogo de Deus. A gente vai ver o lagar de fogo mais na frente, ao final do capítulo 14. A gente parou no verso 11, que está ligado ao 10, o vinho da ira de Deus, aqueles que, na verdade, estão adorando a imagem da besta. E no verso 11 a gente vê que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. A gente tem dois links, vamos nesse aqui da fumaça. Fumaça e tormento, julgamento de acordo com as obras. A gente tem até falado a diferença desse julgamento de acordo com as obras versus o que a religião em geral fala de jogar num fogo eterno, que na verdade tem muito simbolismo. E por todo o Apocalipse a gente vê várias ligações com fumaça e com tormento que se ligam a esse verso. A gente vê inclusive o contraste também com e a ligação com o incenso de Deus, porque realmente está ligado à oração e julgamento. Eu até falei que a palavra oração, que está ligada ao incenso, no hebraico está ligada a julgamento, que orar realmente se liga a julgamento, a saber o que Deus realmente quer de nossas vidas, assim, em resumo. Então, Apocalipse 8 a gente vê o incenso, Apocalipse 9 a fumaça também, só que do abismo. Então, vê sempre esses contrastes. A gente vê sempre contraste e também ligação entre fumaça e os temas aqui relacionados. Apocalipse 9:5, gafanhotos, tormento de escorpião. Então, aqui no Apocalipse 14, a gente vê o vinho da ira de Deus atormentados com fogo e enxofre. Interessante que no capítulo 9 do Apocalipse a gente vê a ligação da fumaça, enxofre, fogo, lá no abismo. Realmente, da forma como a religião trata a palavra de Deus, a obra de Deus, ela vai ser julgada também. A fumaça do engano vai receber o fogo, a fumaça da ira de Deus. Apocalipse 14:11, fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Veja só que liga Apocalipse 20:10, o diabo vai ser lançado no lago de fogo, de dia e de noite serão atormentados. Veja só, sempre essa ligação do lago de fogo com aqui o capítulo 14, o lagar, esse repouso de dia e de noite, realmente Deus trazendo realmente suas correções. E o fim disso é que haverá conversão, e por isso não tem repouso nem de dia nem de noite. Realmente é uma intensa correção, um intenso julgamento que vai levar a Babilônia, realmente aos infiéis, a se converterem, a reconhecerem o agir de Deus em um certo momento. Essa aqui é a verdade. Apocalipse 15:8, templo cheio da fumaça da glória de Deus. Veja só, a fumaça, agora no capítulo 15, é da glória de Deus, realmente que vem para trazer julgamentos. E fumaça a gente vai vendo pelo Apocalipse, alguns versos aqui apenas, o incêndio da Babilônia, realmente ligado à ira de Deus, esse fogo que traz essa fumaça. A gente vai para o próximo link aqui, número 6 e 7. Veja só, porque essa questão de descanso, número 6 e número 7 aqui. 6 fala das obras, 7 fala do descanso, inclusive 6 é um 666, veja só, o verso aqui que tem uma ligação com isso. E veja só, tormento não tem repouso, descanso, que é o número 7, dia e noite. Realmente por quê? Porque as obras das mãos humanas apenas. A religião está cheia disso. E a gente vê aqui no Apocalipse, lindíssimo, a ligação das obras, o 666 com as obras humanas, versus entrar no descanso número 7 de Deus.
Apocalipse 8:11 a gente vê as 7 trombetas, né? Destruição das obras de Deus do céu e da terra, parcialmente é verdade. E Deus esperando, chega ao 7, reconheça a minha voz, né? As trombetas, voz de Deus. Apocalipse 12:13, o homem, né? Dominado pelos animais, o homem que é para entrar no descanso, né? Os animais, né? Que não têm ali a imagem de Deus, criados ali no dia 6 também. Apocalipse 13:666, obra das mãos humanas, versos 144.000 que alcançam o descanso. Apocalipse 14:11, o tormento, não tem repouso dia e de noite, nesse verso que a gente está vendo. Apocalipse 14:13, morte, para descansar dos seus trabalhos. Então realmente as correções vêm para isso, para que haja um descanso. Essas correções de Deus que vêm para quê? Para que a igreja, para que os infiéis, a igreja, quando falo aqueles que estão fora da presença de Deus, os que não são 144.000, vão nesses julgamentos de Deus, grandiosos inclusive, alcançar o quê? Esse descanso, mas através da morte da carne. Apocalipse 16:20, as 7 taças, trabalho, julgamento de Deus no céu e na terra. Realmente, trabalho de Deus que vem com julgamentos para destruir, vamos dizer assim, as obras humanas, céu e terra falam disso, as obras humanas, para que as obras de Deus, por outro lado, também céu e terra, o novo, né, verdadeiro céu e terra de Deus, venha para a igreja, para o crente. Todo o tema de idolatria, né, obra das mãos humanas, que vem de forma muito sutil, muitas vezes, dentro da igreja, inclusive, através da vontade humana, que contrasta com a vontade de Deus dentro da igreja, infelizmente. Continuamos aqui no verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja só, 144.000 mostra aqui no capítulo 14, sendo elevados ao céu, e o julgamento vindo nos restantes, na grande Babilônia inclusive. Mas o capítulo 14 fala também de conversão, né? Desse evangelho eterno que a gente já passou pelo verso que fala sobre isso. O evangelho eterno que vai ser pregado, porque vem com julgamentos. Veja só, aqui está a paciência dos santos. Então realmente ainda é tempo de conversão aqui. Veja só, o Apocalipse não é um livro sequencial. No momento do capítulo 14, espiritualmente já tem acontecido, mas esperamos realmente estar no trono celestial de Deus, que entendo que ainda não aconteceu realmente. E veja só, mesmo quando isso acontecer, que a Bíblia vai mostrando que os julgamentos de Deus vêm para a correção e para a oportunidade dos que ficaram, do mundo inclusive também, e não deixa de ser uma oportunidade para os infiéis, para o mundo reconhecer o agir de Deus, os julgamentos de Deus e se converterem. Então aqui estão os que guardam mandamentos de Deus e a fé em Jesus, justamente para isso, reconhecer o agir de Deus. Selos, trombetas e taças mostram a tribulação. Já passamos pelos selos e trombetas, vamos iniciar as taças. Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A paciência de passar por momentos de tribulação. E aqui nesse verso, no capítulo 14:12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Deus. Então, há um momento ainda de guardar os mandamentos, nesse momento onde Deus vai julgar grandiosamente. Perseverança, paciência nos guarda da hora da tentação. E as taças, os julgamentos severos vêm. Apocalipse 3:10 também fala de paciência. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E é esse momento aqui no Apocalipse que vai mostrando essa tentação realmente grandiosa sobre todo o mundo. Mateus 4:1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essa tentação que tem que levar realmente a paciência. E a oração de Jesus em Mateus 6:13, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal.
essa paciência que devemos ter para nos livrar da hora da tentação. Tentação que já tem acontecido, inclusive. E a gente vai para o verso 13. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Veja só, bem-aventurados. A gente lembra de Mateus 5, realmente a hora do galardão. Bem-aventurados, o que fez vai receber, e que seja coisas boas, para que coisas boas venham para nós, coisas boas no Senhor. A hora do galardão, a hora do arrependimento, veja só, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem a morte e o descanso, a morte da carne, para que haja o descanso das nossas obras muitas vezes de idolatria, inclusive dentro da igreja. Então veja só, não é questão necessariamente, literalmente, de ter que morrer para ser salvo. Realmente é muita simbologia aqui na Bíblia, o que não quer dizer que isso realmente vai acontecer, porque são tribulações severas, muitos inclusive vão ter que realmente, literalmente inclusive, passar pela morte. Isso pode realmente acontecer. Isso deve inclusive acontecer. É um slide que já mostrei, mostra todo esse contexto das trombetas, dos capítulos 12 e 13 também do Apocalipse, assim como capítulo 14 e as taças em seguida, porque fala muito de 7, fala do 666 também, obras das mãos humanas versus as obras de Deus, alcançar o 7, o descanso. Para isso a carne tem que morrer, para que haja um descanso. Simbolizado muitas vezes a morte pelo descanso também, que é o que o verso aqui fala. A gente fugir da idolatria que, na verdade, no Novo Testamento, o entendimento aqui engloba várias coisas, são obras das mãos humanas, em resumo. Idolatria é um ídolo, uma obra feita pelas mãos humanas, é isso que a Bíblia vai mostrando. Morrer em Cristo, descanso das nossas obras. Veja só, para 7 igrejas, conheço as tuas obras, vai falar muito isso. E aqui no capítulo 14, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A morte da carne, para que descansem dos seus trabalhos. Alcance o quê? O 7. As obras de Jesus, de Deus, venham para nós. Apocalipse 15:3. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:11, quinta taça. Não se arrependeram das suas obras. Então muitos, até chegar ao 7, vão passar por julgamentos severos, para que as suas próprias obras, a religião, seja colocada fora de nossas vidas. Para quê? Para que venha um novo céu e nova terra, as obras de Deus, das mãos de Deus. Apocalipse 18:6. Atribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. Veja só. Obras de idolatria que muitas vezes sufocam, matam a profecia, matam a obra genuína. Vão beber sangue. As taças falam disso. O vinho derramado, o lagar. A gente vai ver céu e terra atingidos nas taças. Apocalipse 20:12. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras, esse é o julgamento. Não necessariamente quer dizer que a partir desse momento a salvação será apenas com a morte. Isso que falei até. Certamente a tribulação vai aumentando e negar o mundo vai se tornando mais difícil, até que muitas vezes tenha que ser com a própria morte, literalmente, para que se encontre esse descanso, o 7 em Deus. E vamos aqui no verso 14. E olhei, eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda. Veja só no início do capítulo 14, 144.000 diante do trono de Deus, e aqui um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Veja só, Filho, 144.000, primogenitura. A gente liga que não apenas Jesus é o Filho do Homem, mas a igreja que com ele herda toda aquela herança dada a Adão, o Filho do Homem,
né? Toda essa herança de reinar sobre toda a terra. Então isso é muito importante para a profecia do futuro, como a igreja reinará e já reina com Cristo, e mais ainda no trono celestial, ou nos tronos celestiais. Então o link aqui de nuvem, sempre ligado à vinda de Cristo, a julgamentos também. A gente vê na história de Noé o arco nas nuvens, a nuvem para guiar o povo de Israel no Êxodo. Deus aparece em uma nuvem no Sinai. Deus aparece em uma nuvem no Sinai, inclusive chamando Moisés ali no 7º dia, muito profético da vinda de Deus, muito profético do dia do Senhor, do dia de Jesus, da vinda de Cristo com a sua igreja para julgamentos, e a igreja participando disso. Levítico 16, Deus aparece em uma nuvem no Santo dos Santos, acontecia ali no Antigo Testamento, nuvem, fumaça no Santo dos Santos, e realmente mostra a igreja também presente ali. Retrato da igreja no Santo dos Santos, Apocalipse 15, a gente vai ver justamente isso. Santo dos Santos, fumaça, templo. Mateus 24, 30, Filho do Homem nas nuvens. Então realmente a vinda de Cristo e as nuvens e julgamentos. A Páscoa para uns e a festa de tabernáculos para outros. No judaísmo, a nuvem relaciona-se com a festa de tabernáculos, Sukkot. O povo saiu de Sukkot, inclusive saiu de uma cidade chamada Sukkot, né? Não é coincidência. Ali na Páscoa, veja só, Páscoa ligada a tabernáculos, 7 festas de Israel, a festa da Páscoa ali no início, tabernáculos a última. São muito relacionadas, inclusive, as duas festas. A nuvem ali é mencionada, a nuvem de proteção se torna um bloqueio. Em Lamentações 3:44 se torna uma nuvem protegendo Deus contra as orações do povo. Muito simbolismo, a nuvem sempre com uma proteção ali para o povo no Êxodo, mas em Lamentações, os julgamentos de Deus, e a nuvem ali é mostrada nesse verso 3:44 como uma proteção, para que as orações dos santos não possam subir a Deus. Por quê? Porque estão realmente em idolatria, e Deus ali, como uma forma de mostrar a Deus, eu não vou ouvir suas orações. A vinda de Cristo e a nuvem e a igreja. Várias passagens ligam a nuvem com a vinda de Jesus. É um cenário também de julgamento, tempestade, dilúvio. A nuvem relaciona-se à igreja que estará no alto com Cristo. Apocalipse aqui 14, o contexto mostra isso também. No Apocalipse, várias passagens ligadas à fumaça, inclusive o incenso, tormento, né? E a nuvem e o fogo e os julgamentos. A gente vê muito isso desde o Apocalipse 1 até o final. Jesus vindo nas nuvens, essa promessa, capítulo 1, a fumaça do incenso e oração, capítulo 8, Apocalipse 9, fumaça e enxofre do abismo, engano, fumaça do engano, dentro da igreja, dentro do povo de Deus e do mundo também. Apocalipse 10, anjo vestido de nuvem. Apocalipse 11, 2 testemunhas sobem em uma nuvem. Essa sempre é a nuvem ligada a essa subida esta que a gente já sobe, espiritualmente, estamos no céu, na presença de Deus, se assim formos realmente fiel a Deus. E vai literalmente acontecer também. Apocalipse 14, fumaça do tormento, nuvem e o anjo, que já fala em julgamentos aqui no capítulo 14. Apocalipse 15, templo enche-se com a fumaça da glória de Deus. Veja só, como o Santo dos Santos ali enchia, ligado à festa de tabernáculos também. O templo ali de Salomão, na inauguração, no 1 Reis, a fumaça cobre, porque fala de julgamentos também. É a glória de Deus, mas que vem com julgamentos. Que liga-se, Apocalipse 18, 19, a fumaça do incêndio da Babilônia. Daniel 7,13 também fala, as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Esse termo messiânico foi aplicado para pessoas ali, profetas como Ezequiel. Ali no livro de Daniel a gente vê esse termo também, fala ali Filho do Homem, Filho de Adão. Quase todas as ocorrências desse termo, a palavra ali é Adão, Filho de Adão, que aponta ali para a promessa dada a Adão de reinar sobre a terra.
essa foice, interessante, foice aguda ligada à espada aguda, veja só. Jesus que se mostra uma das características, essa boca, com uma espada aguda de 2 fios, né? A espada que está ligada à boca. O fio da espada literalmente é a boca da espada em hebraico e no grego também. Apocalipse 1 e 2. A gente vai vendo aqui Apocalipse 14, a espada, na verdade, aqui é mostrada através de uma foice aguda. Por que a foice não a espada? Aqui é uma colheita do trigo, colheita das uvas também, é o lagar. Apocalipse 19, 15, esse mesmo tema, falando da boca de Jesus com a igreja, a espada aguda para ferir as nações, pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. Que é o tema aqui, Apocalipse 14, aponta para cá. Pessoal, Apocalipse não é um livro sequencial, muito da Bíblia funciona dessa forma. A Bíblia vai se explicando por ela mesma, os versos, as passagens vão se ligando, não necessariamente se mostra uma sequência cronológica, inclusive. O final vai apontando para o meio, que aponta para o começo, e assim a gente vai entendendo toda a profecia através de toda a Bíblia também. E é só um lembrete que a palavra ira, furor, está ligada a calor, a uma paixão, ao fogo também, ao fogo do amor de Deus. E a gente vai ver na sequência, no estudo seguinte sobre isso, a ira de Deus, que ligado ao fogo, a sua paixão, que ele vem como realmente o noivo, né, para realmente tratar e julgar as nações, o mundo, inclusive a noiva que ficou, a noiva subiu também, os 144.000, mas os que ficaram serão julgados, e vem com essa paixão de trazer para a sua presença. Julgamentos servem para isso, para quem pensa que Deus vai me dar uma outra chance ou coisa do tipo, realmente julgamentos severos que já têm acontecido. Então, filho do homem, o termo messiânico, domínio, reino dado a Adão e Eva, tenho falado sobre isso. E a gente vai para o verso seguinte, a gente vai terminar aqui no verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz, sempre grande, veja só, por isso aqui eu marco as palavras em cores, porque falam em verde da grandeza de Deus, né, o templo, que fala também, esse templo celestial está elevado, do reinado de Cristo, de Jesus, de Deus. A voz em vermelho, ligado à voz, à alimentação, à seara, alimento, né. Com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então, realmente a colheita que vem com julgamentos. A colheita sempre ligada ao fim dos tempos. Jesus falou muito sobre isso. Julgamentos e o dia do Senhor. Festa de tabernáculos. Inclusive a colheita ligada à separação. Trigo, joio, coisas do tipo. Realmente, onde 144.000 a gente vê justamente aqui, elevados, a grande Babilônia vai ser pisada, se levou por conta própria, será pisada, será rebaixada. E aos poucos a religião, no sentido negativo da palavra, vai sendo julgada. Realmente a verdade vai aos pouquinhos prevalecendo, mas estamos longe ainda disso. Apocalipse 14, 15, seara da terra está madura. Muitos ligam isso à colheita do trigo, e em seguida vai vir a uva. Realmente mostra que realmente a igreja, os infiéis, sendo julgados, enquanto 144.000 foram elevados. Apocalipse 14, 18, vindima os cachos da vinha da terra, e a parte da uva, festa de tabernáculos. Então realmente há julgamento sobre os que não alcançaram realmente o Pentecoste, a promessa do Espírito, verdadeiramente, e aqueles também do mundo também. A colheita da uva fala muito isso, Deus vindo realmente pisando esse mundo que vai virar um lagar. E aqui algumas passagens no livro de Joel, o povo de Deus ali, o contexto espalhado pelas nações, é o mesmo contexto dos nossos dias, e também do capítulo 14 aqui, e das taças que virão. Nações e povo de Deus são julgados, a remoção da incircuncisão do meio do povo de Deus.
É a remoção do que não é do reino, é o que o livro de Hebreus fala. Aqui no livro de Joel a gente vê algumas passagens, né? Aqueles dias removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém. Veja só, congregarei todas as nações, né? Fala do juízo, por causa do meu povo, da minha herança Israel, que é muito simbólico do povo de Deus. Veja só, 144 mil não é apenas Israel, Israel espiritual, se a gente pode falar dessa forma, a igreja também. O número 12 fala muito do cajado de Deus e de outras coisas também. 144 mil a gente tem falado sobre isso. Fala da igreja, herdamos essa promessa por Jesus, pelo sangue mais precioso do que qualquer genealogia. O sangue de Jesus mais precioso do que qualquer genealogia, com isso a gente herda essa promessa. Minha herança é Israel, a quem elas, as nações, espalharam. Suscitem-se os gentios, né? Suba ao vale de Jeosafá. Julgamento, veja só, para julgar todos os gentios em redor. Então, esse contexto de Joel fala muito de julgamento, inclusive palavras ali, a própria palavra Jeosafá, fala de julgamento. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Veja só a ligação com aqui Apocalipse 14. O lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. Aqui o final do Apocalipse 14 vai falar sobre isso. Porque a sua malícia é grande. Veja só, julgamentos no povo de Deus, no mundo também, a malícia do mundo e da igreja que foi engolida pelo mundo. As bestas engoliram. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor, o dia de Yahweh, o dia de Jesus também, o dia da salvação está perto, o vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, escurecerão, as estrelas retirarão seu esplendor. Isso é tudo que a gente está vendo nas trombetas que viu, e as taças vão mostrar isso também. Realmente o céu e a terra do crente, das obras humanas, vão escurecer. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. O Judá, Jerusalém, povo de Deus, símbolo da igreja, Jerusalém, o símbolo da noiva. Tudo por tipologia que aponta para os nossos dias também. Aqui em Joel. Purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. E aí, o Monte Sião que a gente vê aqui no capítulo 14 também, os 144 mil lá. E para chegar lá através de julgamentos, através da correção de Deus. Então é muito importante entender isso, os julgamentos de Deus que vem para a correção do seu povo e do mundo, esse grande lagar que a gente vai ver em sequência, lindíssimo os próximos versos também, e a gente vai ficando por aqui.